Bom dia a todos e todas. Cumprimento a Cristina, companheira, né, amiga, e tem escrito a história da psicologia jurídica no Paraná e no Brasil. Há um privilégio ter a doutora Manuela como parceira nessa mesa. As questões que foram trazidas são extremamente importantes para nós e vou me ocupar de dialogar com o que, posso chamar de você? Que você trouxe. E dizer para vocês, meus parceiros e amigos psicólogos que estão aqui, tanto do Poder Judiciário, trabalhos inseridos no sistema de justiça, como no sistema de proteção social, que falar sobre o que a psicologia pode responder a essa demanda do judiciário, ou melhor, do sistema de justiça, que não se resume ao judiciário, é muito importante que a gente se localize antes sobre o que é possível para a psicologia, partindo de uma pergunta fundamental: o que é a psicologia? Ao que ela serve? Né? Se nós pensarmos na psicologia como um corpo de conhecimento, uma ciência que se desenvolveu preocupada com as relações humanas e com a proteção do comportamento humano, nós vamos pensar como a psicologia atua nos diferentes espaços na relação com os sujeitos. Então, quando a gente escolhe um método considerado científico até para responder de acordo com as normas técnicas e éticas, na verdade a gente está optando, né, por uma forma de fazer o conhecimento chegar às pessoas. Né? Então, quando a gente se pergunta o que é possível para a psicologia, nós temos que localizar a psicologia no tempo. Né? A psicologia como um conhecimento que se desenvolve a partir da sua prática, porque nós todos estamos construindo conhecimento no nosso cotidiano, e esse conhecimento ele vai redefinindo o âmbito da própria psicologia. Isso é super importante quando a gente ouve a questão da extensão, né, das demandas de questões psicológicas que estão sendo, quando a gente está conversando a respeito de uma relação que é interdisciplinar e interprofissional, a gente localizar a própria disciplina no momento do conhecimento que é transdisciplinar. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da interdisciplinaridade, nós estamos pensando que o mesmo fato, o mesmo sujeito pode estar sendo visto e conhecido por diferentes olhares. Então, quando nós estamos falando da inserção da psicologia no sistema jurídico, nós estamos dizendo que a disciplina psicologia tem um olhar próprio que vem contribuir com o olhar do direito e também da assistência social, da pedagogia, de todos aqueles que vão compor aquilo que a gente chama de uma equipe interprofissional do juízo. É importante localizar historicamente a psicologia jurídica no Brasil. Né? Se nós formos pensar nos primórdios da psicologia jurídica, ela está muito atrelada exatamente aos exames, né? Às avaliações, porque ela partiu da concepção inicial de uma ciência natural, a psicologia sendo definida como uma ciência natural, muito colada ao modelo médico, em que se procurava as sensações, percepções, sentimentos, e isso era aplicado a partir de exames muito objetivos na questão dos crimes e dos criminosos. Então, existe um lado da psicologia jurídica que está muito atrelado à questão do crime, à questão da testemunha, à questão de provar, né, de ter um meio de prova de uma situação de violação do direito. É interessante perceber que aqui no Brasil, esse desenvolvimento lá com Miri Lopes,
ele foi muito paralelo à introdução da psicologia nas questões que a gente chamaria do direito mais cível, que é as questões de família, tanto no âmbito das varas, na época, varas de menores, quanto nas varas de família. Mas esse início se deu a partir da área da infância. E por quê? Vamos pensar por quê. Se nós formos localizar no tempo, nós vamos adentrar de uma maneira mais oficial nos sistemas de justiça na década de 80. O serviço social, gente, entrou na década de 40 anos antes. Por que será? Vamos lembrar que a psicologia só foi reconhecida no país na década de 60, exatamente na ditadura militar, em que um determinado modelo de psicologia era esperado. A formação do psicólogo como alguém que poderia ter um conhecimento muito atrelado ao controle dos comportamentos esperados. Então, ideologicamente falando, os próprios modelos que a gente adota de instrumentos técnicos têm a ver com a história da psicologia, que começa a ser desenhada como uma ciência auxiliar do controle social. E o Foucault vai nos dizer isso de uma maneira muito clara, quando ele diz que na busca da verdade se criam aparelhos de controle social extremamente apurados. Ocorre que, quando nós iniciamos o trabalho na área da infância, quem era essa infância? E qual era a expectativa que se tinha da atuação do psicólogo numa justiça que estava atrelada a uma visão de infância, que estava muito clara no Código de Menores, tanto de 1927 quanto de 1979. Era uma concepção de uma infância sujeitada por uma diferença de idade. Portanto, num mundo adultocêntrico, essa criança era vista como um sujeito que deveria única e exclusivamente obedecer. Ele era visto não como um sujeito de direitos, mas como um objeto de ação do adulto, e desse adulto, inclusive do Estado. Por isso nós tínhamos, na época, uma justiça que não só julgava, como executava a medida correcional. Até a década de 79, a década de 70, as medidas que seriam medidas de controle e medidas coercitivas eram executadas no âmbito do próprio Poder Judiciário. Só em 79 é que há, a partir da doutrina da situação irregular, a retirada, a distinção do que é do direito, da aplicação do direito e da execução da medida colocada, que passou a ser feito pelo Executivo com a Fundação do Bem-Estar do Menor, com toda a política nacional do bem-estar do menor. Veja, bem-estar do menor, não é da criança e do adolescente, é de algumas crianças e adolescentes. Havia ali um recorte de quem é a criança que vai estar sendo objeto dessa justiça. Era aquela que estava numa situação de irregularidade, ou porque estava abandonada, carente, ou porque cometia um ato infracional. Então se dividia de alguma forma em dois grandes polos, aquele que era vítima e aquele que era culpado. E no meio dessa simplificação da realidade, se colocava a família como a única responsável pelas situações, tanto de abandono e carência, quanto do comportamento infracional. Então, quando o psicólogo começa a atuar nessa área, ele começa a ter um olhar sobre esta criança e esta família, vistas pelo direito como alguém que está numa situação de irregularidade e que precisa se tornar regular. Portanto, uma expectativa normativa. Ocorre que nós tivemos um grande avanço nesse país com a Constituinte, quando a gente trabalhou de uma forma extremamente mobilizada, com mobilização social, para a Constituição de 1988. A
partir da Constituição de 1998, a gente adota, o Brasil adota, passa a ser signatário daquilo que nós chamamos de doutrina de proteção integral, que está na Convenção Internacional dos Direitos da Criança. A partir do artigo 227 da Constituição, as crianças e adolescentes desse país passam a ser considerados sujeito de direitos e numa condição peculiar de desenvolvimento que lhe dá uma primazia, uma prioridade, tanto no orçamento público como nas ações públicas. Do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, o Estatuto da Criança e Adolescente vem regulamentar, ou seja, se tornar efetivo o artigo 227 da nossa Constituição. O que tem a ver com a psicologia jurídica isso? Tem tudo a ver. Porque na hora em que nós vamos escolher qual é a maneira que eu me relaciono para fazer a avaliação de uma situação que está no bojo de um conflito judiciário ou jurídico, eu vou ler as pessoas a partir deste óculos. Ver que toda situação conflitiva do ponto de vista do direito envolve uma situação de relacionamento humano. E que nessa situação de relacionamento humano, o conflito psíquico está na base da queixa que foi trazida como uma demanda jurídica. E isso tem a ver com a própria organização do sistema de justiça. Se nós formos observar, a inserção no sistema de justiça tem uma expectativa que a psicologia venha ajudar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todo o sistema de justiça a fazer a justiça, que é diferente de fazer o direito. O direito são as normas que são temporais, históricas e totalmente revisáveis. E a justiça é dar, responder à garantia dos direitos que os cidadãos têm. A partir da Constituição, a gente começou a dizer o direito da criança, o direito da mulher, o direito do idoso, o direito do indígena, do quilombola. Ou seja, nós começamos a dizer que a justiça é garantir que o direito seja oferecido. A partir do que, gente? De toda a ação integrada da sociedade. Daí toda a concepção de um trabalho intersetorial, articulado, numa rede. Ninguém esgota a garantia de direitos sozinho. A saúde, a assistência social, a educação e o sistema de justiça precisam estar integrados. E isso modifica um posicionamento do psicólogo quando chamado a adentrar no sistema de justiça. Ele não entra mais como alguém que, por ter um conhecimento de psicologia, vai buscar a verdade, uma única verdade. Ele está ali exatamente para dizer que existem muitas verdades. E que são essas verdades dos sujeitos que implicam neste conflito que está sendo judicializado. Ou seja, trazendo para o âmbito do Poder Judiciário decisões que são de questões sociais e de cunho privado das relações afetivas, humanas. E não só, também as questões sociais do ponto de vista econômico e político. Então, por que essa judicialização começa a acontecer? Por que existe na expectativa das pessoas, qualquer cena que você veja de alguma coisa que aconteceu, você pergunta, o que você espera? E a pessoa responde, eu espero justiça. O que as pessoas estão entendendo por esperar justiça? O que é esse conceito de justiça? Se nós formos olhar do ponto de vista da organização, do sistema de justiça no Brasil contemporâneo, ele tem três funções básicas: a instrumental, a política e a simbólica. Vamos entender a função instrumental como o Judiciário e o Ministério Público são o principal bloco de resolução de conflitos.
E aí vem a distinção. O que é um conflito do ponto de vista jurídico, o que é um conflito do ponto de vista psicológico. Existe uma função política, exerce um papel decisivo como mecanismo de controle social, fazendo cumprir direitos e obrigações contratuais, reforçando as estruturas vigentes de poder e assegurando a integração da sociedade. E também uma função simbólica, dissemina um sentido de equidade e justiça na vida social, socializam as expectativas dos atores na interpretação da ordem jurídica e calibram os padrões vigentes de legitimidade na vida política e na vida social. Então, falar da judicialização, que a gente que muito bem foi trazido no sentido de a amplitude das questões que são trazidas para o Poder Judiciário, ampliam a necessidade de olhar da psicologia. Por quê? Porque está se trazendo para a ordem do direito, para a ordem da decisão de um terceiro, que é o Estado, questões que deixam de ser resolvidas no âmbito privado das relações e no âmbito social das relações. E isso tem a ver com o esgarçamento das políticas sociais públicas e também com o que nós chamaríamos de judicialização da vida, né? Que não é a partir apenas da lei que se faz a partir de um processo judicial, mas da lei que está incorporada no nosso próprio cotidiano. Uma das questões que eu sempre trago para pensar isso é o próprio Conselho Regional de Psicologia, quando existe uma infração ética. Qual é o procedimento que o psicólogo vive quando lhe é imputado uma denúncia ética? Ele é responsável por se defender. Ou seja, a partir do momento que alguém diz que ele cometeu infração ética, ele é obrigado a se defender desta acusação. Então, ele entra exatamente num sistema de acusação e defesa, né? Antes de se perguntar do mérito da questão. Então, uma das questões que explica o número muito grande de denúncias a respeito do psicólogo que está inserido nas questões jurídicas é que toda a sua prática está documentada. E ele se insere dentro de um litígio, de uma lide, onde há pretensão resistida entre as partes. Então, se nós pensarmos que não se faz denúncias do psicólogo que está na área da infância, mas se faz na área da família, é porque na área da família nós estamos lidando com o contraditório, é um rito jurídico do contraditório, em que as pessoas não falam por si, elas falam através do advogado. E o advogado fala através de uma lógica, que não é a lógica da verdade dos fatos, é a lógica da verdade dos argumentos, né? Então, quando o psicólogo entra numa situação contraditória, no rito do contraditório, ele entra com uma outra lógica, que é buscar a verdade do sujeito. E a verdade do sujeito é o que traz para o fato a possibilidade dele ser múltiplo, múltiplo causal, múltiplo determinado e uma multiplicidade de expressões possíveis. Então, quando o advogado escolhe a tese para ganhar a causa, ele cria fatos, né? Ele distorce fatos, ele dá a roupagem que ele acredita ser melhor para ganhar a causa. E isso não tem nada a ver com a verdade das pessoas, né? E isto é o que a gente chama de um rito que a psicologia precisa, de alguma maneira, trabalhar de uma forma muito cuidadosa, porque a tentativa, né, que acaba acontecendo do ponto de vista processual é que o psicólogo acabe, através dos seus instrumentos de trabalho e elaboração dos seus laudos, a corroborar ou não para essa adversidade. Quando nós falamos da relação, por exemplo, entre o perito, que é nomeado pelo magistrado, pelo juiz da causa, e o assistente técnico, que é indicado pelas pessoas que estão no conflito, nós estamos, de alguma forma, multiplicando, né, dando uma sequência à ideia de que um mesmo fato ou o mesmo conflito pode ser visto por diferentes ângulos. O perito é aquele que vai ter acesso a todas as pessoas envolvidas neste conflito.
O assistente técnico, teoricamente, representa a profundidade do olhar sob a perspectiva de cada sujeito que o contratou. Isso não quer dizer que ele precisa sair do seu lugar de alguém que vai entender a partir da ótica daquele sujeito que ele está vivendo. Não adentrar a defesa dele. Ele não é um advogado. Ele não precisa, de alguma maneira, representar o interesse expresso pela pessoa, mas descobrir os interesses que estão ocultos nesse pedido. E aí entra o que a psicologia pode responder ao direito. A psicologia, mesmo quando ela vai olhar aquilo que nós estamos chamando de análise técnica de um fato, a psicologia vai traduzir este fato a partir da subjetividade humana. Então, vamos ver um conflito do ponto de vista da área do direito da família. Eu tenho pessoas que se uniram através do casamento, de uma união estável, estabeleceram, portanto, um contrato social de convivência e de cuidado mútuo. Esse contrato social, ele recebe um valor jurídico através de uma certidão de casamento ou uma certidão de união estável, porque ela corrobora responsabilidades, não é? Mas também existe um valor simbólico. E esse valor simbólico é o aval que a sociedade dá, através de uma ação do Estado, de que aquelas pessoas estão unidas perante as outras numa relação de cuidado mútuo. A partir desta relação, eu posso ter filhos. Filhos que são biológicos ou filhos adotivos. Mas são filhos. E eu tenho toda uma responsabilidade de cuidar e proteção da prole, que está regulamentada através da própria Constituição e do próprio Estatuto da Criança e Adolescente e do próprio Código Civil. Ou seja, na medida em que eu sou um adulto responsável pela educação, formação, ética, moral de uma criança, eu preciso responder por isso, independentemente de eu continuar ou não unido ao meu cônjuge. Então, aquilo que do ponto de vista do direito é a extinção de uma relação, um contrato social de conjugalidade, não rompe com as responsabilidades da parentalidade. E isto é uma questão para a psicologia trabalhar. Como é que pessoas que estão no momento de conflito, no momento de elaboração de uma separação, podem assumir a responsabilidade pelos seus filhos sem utilizá-los como instrumento de uma guerra pessoal? Como que no laudo, no relatório em que eu vou estar, não só descrevendo o que eu vi, mas analisando o que eu vi, eu vou trazer uma conclusão que seja possível de dar elementos para que a sentença seja o mais próxima possível da proteção dos direitos dessas pessoas, da garantia de direito dessas pessoas. Essas pessoas demandaram ao Poder Judiciário um pedido. O que eles vieram buscar? O que eles chamam de justiça. Dar a mim o que é meu. Garanta aquilo que eu pretendo nesta relação. O que eu pretendo nessa relação pode estar sendo colocado a partir da posse, né, divisão de bens, divisão da casa, do carro, da pensão, e a divisão do tempo, e a divisão do afeto, e a divisão também da posse, não só das coisas, mas das pessoas. Então, quando nós adentramos com um documento que vai suscitar a possibilidade de desnudar relações que não estão claras na fala das pessoas. Quando o advogado compõe a peça, provocando o Poder Judiciário, ele traz uma demanda que vem através da ótica do direito.
eu tenho uma pretensão resistida. Eu quero a guarda do meu filho. E o outro diz, eu também quero a guarda desse mesmo filho. Então vamos levar à justiça. De quem será a guarda? Qual é o que está por trás desse pedido de guarda? Por que eu preciso disputar a guarda de um filho? Se o filho continuar sendo filho, mesmo quando nós estivermos separados? Por que eu preciso da intermediação do Poder Judiciário para dizer de um vínculo que é para a vida inteira? Para exercer a responsabilidade do cuidado que está dada. Bom, é porque eu preciso muito que alguém que não seja nós dois nos diga o que fazer. E este nos diga o que fazer é dito para o juiz num lugar muito mítico, de alguém que tem o poder de uma decisão quase paterna. E é um lugar social que foi construído para esse juiz e que nós, de alguma forma, mantemos. Então, quando a doutora Manuela trouxe com uma forma muito clara e muito boa o que eu, como juiz, espero, é o que o direito espera. Eu posso ter juízes que interpretam o direito de diferentes maneiras. Eu tenho a norma jurídica a ser seguida, mas a interpretação da norma de cada juiz. E isso é atravessado pelos seus valores, pela sua experiência, inclusive pela sua convivência com o conhecimento que vai sendo construído nesta relação com a psicologia, com o serviço social e com a rede, né? Todas as vezes em que é possível a discussão de uma decisão colegiada que vai ser homologada pelo Poder Judiciário. Veja que isso é muito, muito novo e transformador. Eu estou falando aqui das audiências concentradas, né? Então eu estou fazendo um jogo aqui da minha fala entre o que é o psicólogo nas varas da infância e juventude, onde existe uma violação de direito e toda a ação é para garantir que o direito violado seja recomposto, e esse direito violado pode ter sido violado não só pela família, mas também pela sociedade e pelo Estado. Então, quando o psicólogo faz um estudo de caso, quando ele analisa a situação e elabora um laudo, o seu posicionamento, a sua conclusão, ela vai ser conjugada e corroborada através de uma relação de vários outros profissionais. Não é só a equipe do juízo. A equipe do juízo faz parte de uma rede e dialoga com essa rede. Quando nós vamos para a vara da família, a gente ganha um outro sentido. E é impressionante como a peça, né, a elaboração do laudo, a elaboração do relatório, ganha sentidos diversos na área da infância e na área da família. Na área da infância, o psicólogo está preocupado em buscar soluções que vão para além do Poder Judiciário. Aliás, o Poder Judiciário pode ser, inclusive, aquele que força o Poder Executivo a fazer coisas que não fez ainda, no âmbito das políticas públicas. Porque eu tenho um direito violado que, quando você vai analisar profundamente, você vai acabar entendendo que não é possível localizar a violação do direito só na relação entre a família e o sujeito. Porque essa família está inserida dentro de uma comunidade, de um contexto que muitas vezes é determinante daquilo que foi chamado como violação de direito. Vamos colocar isso num caso prático, tá? Nós falamos, a doutora falou aqui, de todas as situações em que nós poderíamos estar trabalhando. E ela disse, situações de violação de direitos, como, por exemplo, acolhimento institucional ou familiar de crianças que foram afastadas dos cuidados parentais. Medidas de proteção anteriores ao acolhimento, que são 6 medidas que poderiam estar sendo aplicadas a partir de uma rede intersetorial para evitar o uso de medidas de proteção que afastem a criança da sua família, como o acolhimento institucional e familiar, como a inserção numa família substituta por tutela ou adoção. Ok, eu estou falando do quê? Eu estou falando do trabalho do psicólogo, faz parte de toda uma
engrenagem para garantir que essa criança tenha seus direitos humanos preservados, garantidos, através da prevenção da ruptura de vínculos e da promoção da reintegração familiar e comunitária. Tem também situações em que a criança é autora de um ato infracional. A criança ou adolescente é autora de um ato infracional. Ou seja, há um rompimento de direito a partir da sua própria ação. Então, o Estado vai atuar a partir do Poder Judiciário, através dos psicólogos jurídicos, para entender este ato infracional no desenvolvimento daquela pessoa que é um adolescente e garantir a aplicação de uma medida socioeducativa que permita a esse adolescente concluir o seu desenvolvimento saindo daqueles comportamentos considerados infracionais, ou seja, que rompem com o direito de alguém. Vejam, a aplicação do direito tem a intenção socioeducativa. O atuar do psicólogo através de um estudo de caso, que sempre envolverá a avaliação não só do sujeito, mas do contexto onde o sujeito está inserido, pode concluir, pode indicar o que aquela pessoa, naquele momento da sua vida, necessita. Mas não se reduz apenas àquele fato que levou o adolescente a ser considerado como uma atitude infracional, mas o seu desenvolvimento como um sujeito que naquele momento da vida fez alguma coisa que foi uma infração. Veja, nós estamos falando todo o tempo de uma maneira em que esse relatório, esse laudo, ele vai ser um elemento a mais, um meio de provar o quê? Provar a necessidade de garantir o direito de um desenvolvimento pleno, de uma proteção integral. Ok, falamos da área da infância na perspectiva da doutrina de proteção integral. Agora vamos falar das crianças que estão no âmbito das varas de família. Como é que o direito desta criança é visto e trabalhado a partir de um modelo que deixa de ser aquele de você não só avaliar, mas também acompanhar os casos para ser um modelo pericial de ação? Vamos fazer devida distinção. Toda intervenção psicológica prescinde de uma avaliação. O objetivo da avaliação psicológica é conhecer a dinâmica das relações que estão inseridas num determinado fato. Vamos pensar agora nos fatos que são trazidos ao Poder Judiciário dentro desta função que a gente poderia estar chamando, né, de ineficácia do sistema de justiça. Nós estamos envolvidos aqui. A ineficiência do sistema de justiça no exercício das suas funções decorre em grande parte da incompatibilidade estrutural entre a sua arquitetura e a realidade socioeconômica sobre a qual tem de atuar. Então, dentro do modelo desenhado, em termos históricos e em termos funcionais, o sistema de justiça foi concebido para exercer as funções instrumentais, políticas e simbólicas no âmbito de uma sociedade postulada como sendo estável, com níveis equitativos de distribuição de renda e um sistema legal integrado por normas padronizadoras e unívocas. Né? Então, os conflitos jurídicos nesse sentido seriam basicamente interindividuais e surgiriam a partir de interesses unitários, mas encarados em perspectiva diametralmente opostas pelas partes. A intervenção judicial ocorreria após a violação de um direito substantivo e sua iniciativa ficaria a cargo dos lesados. A litigância judicial versaria sobre eventos passados. As ações judiciais seriam um processo de grande parte controlado pelas partes, a quem caberia a responsabilidade de definir as principais questões submetidas a juízo e o alcance do julgamento ficaria circunscrito só a elas. Só que não. Né? Infelizmente,
nós temos um país extremamente desigual, aliás, é um dos países mais desiguais do mundo, e os conflitos, mesmo quando eles sejam evocados, né, a intervenção judicial seja evocada a partir de uma violação de direito nas relações, essas relações são atravessadas por esse contexto maior. E não é possível para o psicólogo fazer de conta que ele está vendo apenas a relação entre essas duas pessoas, porque os conflitos intersubjetivos expressam uma situação social muito mais ampla e elas precisam estar incorporadas no seu trabalho. E esta é uma das grandes dificuldades. O que a psicologia pode responder? Ela pode responder que os processos são mais complexos e que aquilo que está sendo trazido pelas pessoas como um conflito só dele, às vezes não é só dele. A gente pode fazer, por exemplo, através do que eu chamaria de uma tarefa do psicólogo jurídico, que é fazer a pesquisa do seu fazer, né? É elaborar conhecimento a partir do seu cotidiano prático. A gente perceber que a construção do conhecimento não cabe apenas à academia. Então, o registro da nossa prática está nos autos, da mesma forma como nós assinamos e carimbamos um parecer e que você coloca o seu posicionamento a respeito de um caso, na somatória dos casos, nós estamos escrevendo, né, a história da psicologia jurídica em um determinado momento deste país. A quem nós servimos de fato. E isso, gente, não quer dizer, não podemos colocar isso numa coisa muito simplificadora de normais ou normais, maldade ou bondade, bonzinhos e mauzinhos, normais, anormais, porque a realidade é muito mais complexa do que essa dualidade. Então, quando as pessoas buscam o poder judiciário, elas vêm muitas vezes num momento de muito sofrimento psíquico, num momento de um esgarçamento tão grande das suas vidas, que elas esperam que aquilo que elas consideram como justiça possa ser feita para que elas se sintam inteiras, integradas, que seja devolvido para elas a capacidade de sonhar, de se sentir dona do seu destino. Não se pede apenas a decisão do juiz ou do juízo na resposta daquela causa que foi desenhada numa única pergunta. Essa pergunta, ela traz toda uma matriz psicológica que a nós cabe trazer à tona. E isso não quer dizer não ter objetividade. Onde nós poderíamos ser mais objetivos lidando com a subjetividade humana? É talvez trazer esta informação para formar uma cultura de que a decisão sobre a vida, né, das crianças que estão envolvidas num dilema de pais não acaba no processo judicial. E que, portanto, a atuação do psicólogo que se coloca dentro do modelo pericial e que responde, portanto, à demanda do juízo de dar uma resposta à questão primária, que é a questão dos autos, não termina com o relatório. Porque existe um compromisso ético com as pessoas envolvidas naquele processo. Então, eu respondo à demanda que vem daquele que é o representante da demanda principal, que é o Poder Judiciário, né? Ele está dizendo, eu preciso do seu trabalho nisso, mas a relação com as pessoas que foram buscar o Poder Judiciário também é minha. E a resposta que eu posso construir com elas é uma resposta que vai para além da resposta judicial propriamente dita, quando eu consigo encarar que o processo diagnóstico também tem efeitos terapêuticos. E que o tempo da relação, né, ele é um condicionador, um condicionante da qualidade relacional, mas ele é também um enquadre preciso que nós precisamos saber lidar. Não é porque eu tenho um prazo estabelecido pelo Código Civil de entregar o meu estudo em 30 dias, né, que o meu estudo tem que ser precário ou superficial. Não é porque eu trabalho numa instituição, né, que muitas vezes, através das questões administrativas, das questões do comando,
dificultam a atuação, quando você não tem, por exemplo, todos os instrumentais que você necessita para trabalhar. Né? Quando o tempo do processo não considera o tempo das pessoas. Mas a quem cabe dizer isso? É ao psicólogo. E como dizer isso? É se colocando numa relação de confronto? Não. É uma relação profissional extremamente responsável e que você pode recompor os contratos. Se eu tive 30 dias e 30 dias não é suficiente para que eu compreenda a dinâmica a ponto de garantir que aquilo que eu estou trazendo como relatório, relatar, né, a situação estudada, eu vou pedir mais tempo. Mas eu tenho uma relação com o juiz que ele possa perceber isso como uma demanda de dar ao caso a sua devida dimensão. Então, como é que a gente vai reconstruindo contratos internos na própria instituição? Para não reduzirmos o nosso olhar e o nosso fazer pelas questões institucionais e administrativas do direito. Gente, é mais complexo do que parece, porque a gente tem vários âmbitos de demandas judiciais, como a gente viu aqui, né? Mas por que e para que documentos em psicologia para o sistema de justiça? Foi dito aqui, e muito bem dito, né? O que o direito precisa? Que o documento seja um meio de prova. Prova do quê? Da análise técnica de um fato. Então, quando a demanda chega ao Poder Judiciário, ela vem circunscrita num fato. Qual é o fato? Eu preciso decidir o melhor direito para duas crianças que estão submetidas a uma divisão de guarda. A quem compete o cuidado dessas crianças? Nós temos hoje a lei da guarda compartilhada, que vai dizer o seguinte: em todo caso, a primeira resposta é o compartilhamento de responsabilidades. Então, por que, mesmo assim, é a guarda dos filhos que continua sendo a demanda principal? E como é que essa demanda ela vai se multiplicando em novos pedidos? Porque mesmo quando a guarda é definida, né, ou seja, que teoricamente o direito foi aplicado e a justiça foi feita, ela se multiplica em novas questões. Né? Então, a decisão de guarda foi feita, a guarda é compartilhada. Mas aí o compartilhamento da guarda começa a ser discutido como ele não faz as tarefas de acordo com o que eu faço. Nós temos normas que são diferentes, a criança está confusa. Como fica a divisão da rotina? Como é que a criança começa a escolher a rotina da casa do pai com a rotina da casa da mãe? Como é que fica a questão do convívio com os amigos, com a questão da escola? Como é que isso vai se complexificando na vida da criança, né? Para dar aquilo que seria o justo, que é o filho dividido ao meio, um pouco para o pai e um pouco para a mãe. E a inteireza deste filho? Então, teoricamente, a guarda compartilhada viria no melhor sentido do direito, que é dar para a criança a possibilidade de conviver com ambos, pai e mãe. Mas, se eu tenho adultos, né, que mesmo quando estão compartilhando a guarda, vão anotando coisas para trazer para o Poder Judiciário, porque a guarda não responde ao seu desejo, a nós cabe chegar a esse desejo. Então, não nos cabe dizer qual é a melhor guarda, mas nos cabe dizer por que a guarda continua sendo uma questão. Porque nós vamos ajudar o direito a dizer o quê? A vida é maior que o processo. E nós precisamos interromper essa judicialização. Nós temos que elaborar, né, nossa ação como psicólogos jurídicos, que vamos além do documento escrito, porque o documento escrito cria cultura. E, portanto, quando nós estamos escrevendo um laudo, nós também estamos escrevendo aquilo que nós podemos dizer que é a construção de referências normativas e de novos valores que não ficam só na relação com os operadores do direito, do ponto de vista do Ministério Público, dos advogados e do magistrado, mas também dos cartorários.
É muito interessante a gente pensar nisso, né? Qual é o caminho que o processo tem e o que ele carrega de cultura neste caminho. Eu vou dar um exemplo disso. Quando nós começamos a atuar na década de 70, nas áreas tanto da infância quanto de família, e diga de passagem, né, em São Paulo, nós começamos pela área da infância e através de um provimento foi colocado, nesse provimento nós estaríamos atendendo as duas áreas, né, tanto a área da infância quanto a área da família. E aí nos trouxe uma questão importante, que é por que nós temos a criança vista de uma maneira na área da infância e a criança vista de outra maneira na área da família. A criança na área da infância é a criança que teve o direito violado. É a criança que, para garantir o direito, eu preciso buscar a organização, o apoio da sua família. A criança que está da área de direito da família é uma criança que tem família, mas uma família que muitas vezes ultraja os direitos dessa criança porque não a vê como um sujeito em si. Então, também aqui eu tenho a violação do direito. Aqui também eu tenho que ter o Estatuto da Criança e Adolescente como referência. E não só o Código Civil e o Código de Processo Civil. No entretanto, gente, o Código de Processo Civil define um lugar processual. E ao definir esse lugar, ele atribui ao psicólogo um lugar pericial. Cabe ao psicólogo estender este lugar. Fazer a perícia, mas não só a perícia. Eu vou dar um exemplo disso. Né? Nós fizemos uma experiência que foi muito boa em São Paulo, isso há muito tempo, infelizmente ela não se manteve por escolha dos profissionais da psicologia, que foi o seguinte: conforme a gente estava observando, todo caso tem aquela audiência de conciliação obrigatória, né? Que é uma audiência em que o juiz vai dizer para as pessoas o que significa adentrar com o processo, o que significa essa longa história que começa com o processo, que às vezes vai durar muito tempo na vida dessas pessoas. Essas pessoas ficam reféns disso. Às vezes as pessoas estão começando a ficar bem, sua história pessoal mudou, e de repente vem a chamada para discutir de novo a questão, porque ela não terminou do ponto de vista jurídico. E o tempo do processo não é o tempo da vida daquelas pessoas. Né? Um exemplo disso é a pessoa sentir-se mal, porque para o advogado a questão estava encerrada, e para a pessoa que estava representada por esse advogado tinha terminado. Então vamos ver, o que nós fizemos? Nós começamos a observar que nessas audiências, eram audiências muito formais, em que as pessoas tinham, era quase uma situação meio que obrigatória para o juiz fazer, e nós começamos, naquele momento, nós estávamos começando uma atuação, nós começamos a fazer um grande exercício de uma pesquisação, ou seja, observar os ritos, conhecer o que é o discurso jurídico, conhecer as leis, conhecer a organização, saber o mundo que a gente estava se adentrando, conhecer os limites, as possibilidades. E com isso nós começamos a assistir às audiências de conciliação e discutir com os juízes o que era o sentido daquele momento. E resolvemos fazer um levantamento de qual eram as expectativas que os juízes das varas de família tinham em relação à psicologia. E era muito interessante, porque todos eles respondiam: o psicólogo será um perito. Ok. Aí nós perguntávamos: o que o juiz espera que a perícia consiga fazer no caso? E a resposta é que elimine o sofrimento, que chegue a um acordo neste conflito, que esse processo não continue se repetindo de uma maneira indefinida. Ou seja, tinha uma expectativa que ia muito além daquilo que a perícia permite. Mas tudo isso é traduzido no termo perícia. Por quê? Porque eu estou respondendo de acordo com o Código de Processo Civil. Então isso nos deu uma amostra que, se nós quiséssemos responder de fato ao que a justiça precisa, nós precisaríamos trabalhar para além da perícia. A perícia é uma das formas de atuação, mas não a única. E nós propusemos uma forma de ação que era fazermos toda uma abordagem antes do processo começar, para que as pessoas pudessem se dar conta do que elas tinham, do que elas estavam vindo buscar no Poder Judiciário.
Isso nos permitiu perceber que a grande maioria das pessoas estava num momento de sofrimento psíquico tão intenso que o que buscava no Poder Judiciário era uma maneira de se manter vinculado à pessoa odiada. Então, é o processo sendo utilizado como um recurso para eu me manter ligado àquele que eu não consigo me separar, mas eu consigo me relacionar de uma forma litigiosa. Então, o judiciário sendo usado como alguém que pode dar resposta por ser uma autoridade sobre mim, mas alguém que também me mantém numa relação que eu não consigo terminar. Então, eu peço autoridade para terminar essa relação por mim, né? E aí, nós conseguimos perceber que se nós conseguíssemos fazer uma abordagem mais psicológica desses sujeitos, mostrando essa questão a eles, eles tinham a opção de buscar uma ajuda psicológica, terapêutica, antes de entrar no processo judicial. E entrar no processo judicial de uma outra maneira, sabendo que o processo judicial não vai responder a muitas das suas demandas internas. E nós conseguimos, com isso, diminuir muito, na época, o número de separações litigiosas e também, naqueles casos em que as separações permaneciam litigiosas, uma forma do processo ser encaminhado diferente, ou seja, ele sabia porque estava lá e sabia também dos limites da resposta que ele ia obter. Então, isso permitiu a gente desenhar um modelo de trabalho que nos tirava, né, de um lugar apenas pericial. Isso durou algum tempo e não foi sustentado pela instituição por opção dos psicólogos, que começaram a entender que isso era trabalho demais e que fazer só perícia é trabalho de menos. Porque eu sou escolhido por um juiz que confia em mim. Então, nós tínhamos naquela época 22 juízes de família, né, e uma equipe menor. Então, o que acontecia? Eu tinha uma demanda muito grande de processos. Então, se eu respondo, né, eu trabalho só com a juíza que eu consigo me dar bem, que conhece a minha linguagem, que a gente trabalha legal, é muito mais fácil que eu trabalhar com 22 juízes. Então, eu começo a querer ser escolhida por aquele juiz. Então, começa o quê? Os juízes escolherem o psicólogo com quem eles querem trabalhar. E isso desbarata o trabalho em grupo, né? Isso tira a possibilidade da discussão dos casos, em que você vai buscar maneiras de lidar com os conflitos que vai para além da abordagem de cada perito na sua salinha fechada, né? É uma equipe discutindo como os problemas psicológicos, né, as demandas psicológicas estão embutidas nas demandas jurídicas. Como é que eu faço essa distinção? Para responder com maior clareza e objetividade a demanda que vem daquilo que é do jurídico e a demanda que vem daquilo que é das pessoas que vierem buscar no jurídico mais do que o jurídico pode dar. Então, com isso, nós, além de dar a resposta a partir do documento, nós damos a resposta a partir das entrevistas devolutivas, em que você trabalha com as pessoas o efeito do laudo, né, na vida delas. Até porque nós temos que ter com elas, inicialmente, um contrato psicológico, que é o que você pode esperar de mim. Qual é a minha inserção aqui? Quem decide? Não sou eu. Eu dou elementos de convicção ao juízo, mas quem decide é o juízo. Portanto, a minha relação com você é uma relação que tem que estar clara. Não espere de mim mais do que eu posso te dar. Certo? Isso tem que estar claro. Até porque, vamos pegar o Freud, né? Nós sabemos que toda pessoa que vai até um psicólogo por iniciativa própria já elaborou que tem uma demanda interna que ele quer dividir com alguém como um mecanismo de ajuda. Concorda? Independe se isso é num consultório ou se isso é em qualquer espaço do seu trabalho. Quando nós vamos atuar no processo judicial, nenhum deles nos pediu. Nós somos figuras de confiança do juízo, não das pessoas. Portanto, a possibilidade do discurso, né,
Se é um discurso em que eu tento trazer aquilo que é mais conveniente na minha tese do que como eu posso ganhar esse processo, eu vou ocultar informações. Eu não vou estabelecer uma relação transparente. Então, aquilo que nós vamos ver, que está no discurso subentendido, nós vamos buscar no discurso do inconsciente, na relação que nós estabelecemos com os clientes que estão no Poder Judiciário, é claro, ele não é só inconsciente. Conscientemente, ele não coloca tudo. Então, como falar o inconsciente aí? Né? E talvez o grande trabalho que nós tenhamos é devolver a fala aos sujeitos. É não assumir por ele a sua fala. É buscar trazer estabelecer uma relação de confiança dentro desse enquadre em que ele recupere a sua própria fala. Porque é a fala que vai permitir que ele elabore os conflitos que dão origem aos conflitos jurídicos. Então, o que a psicologia pode responder? Devolver os sujeitos à sua humanidade. Né? Tirar deles aquilo que é da sua fragilidade humana. Eu estou com muito ódio. Eu estou com muita raiva. Eu quero destruir o outro. Pouco me importa se para isso eu preciso chutar o cachorro e disputar a criança. Eu estou regredido. Eu não tenho como colocar agora o olhar sobre o cuidado da minha prole, porque o que eu quero, sabe o que eu quero? Eu quero que o outro saiba que eu estou com muita raiva dele, mas que eu tenho força para buscar essa raiva. Como lidar com isso, gente? Eu dou a guarda, ele discute a visita. Eu estabeleço um regime de visita, ele pede a modificação da pensão. Modifica a pensão, ele inventa a alienação parental. Né? Aí inventa uma síndrome. O Gardner faz uma síndrome. A gente compra a síndrome. Pô, vamos lá. Nós temos muito mais para dar. Se a gente não sair, né, daquilo que é a nossa natureza como psicólogos, que é entender que ser humano é complicado, que relações são complexas e que as respostas não podem ser simplificadoras, mas podem ser mediadoras de respostas muito mais autorais na vida. Numa sociedade infantilizadora do adulto, né? Do adulto que para ser legal tem que ser cada vez mais jovem, né? Da criança que está adultizada, que tem a sexualidade como forma de expressão da brincadeira, né? Da indefinição das identidades sexuais. Pesquisas hoje não pode colocar só masculino e feminino. Né? Aí tem uma série de outras possibilidades de relações humanas. A definição de família. Quem é a família? Né? Vamos lá, o que é a família natural? O que é a família biológica? O que é a família por afinidade, afeto? O que é a família extensa? O que é a família ampliada? O que é a família recomposta? Então, os conceitos que nós podemos trazer como informação no documento, dentro de um processo judicial, que tem como objeto solucionar um conflito insolúvel, é mediar este conflito para que os sujeitos possam usar essa situação como uma situação de aprendizagem. E isso implica que a gente tenha compromissos que vão para além de elaborar apenas um documento. É elaborar um documento com toda a capacidade técnica e com toda a responsabilidade ética do que ele escreve a história daquelas pessoas. Se amanhã uma criança que teve a disputa de guarda aos 2, 4 anos quiser conhecer como é que ela foi parar apenas com um e não com outro, ela vai fazer isso através dos nossos relatórios. Será que ela se encontra lá? Será que a fala da criança está sendo colocada por nós? Ouvir a criança e adolescente, né, parece um palavrão, porque agora tem a escuta especializada. Então, se você fala ouvir, escutar, você vai orar no depoimento. Então, eu não falo com você. Não. Ouvir, escutar,
é a nossa maior ferramenta. E isso nós não podemos abrir mão. Dar à criança o direito de falar de si e não falar do outro apenas. Né? Então, são questionários imputados para saber se o adulto cuida bem. É saber o quanto ela se cuida e sabe do cuidado do outro sobre si mesmo. Qual é o efeito desse cuidado na sua vida. Então, gente, eu fiz, só para terminar, eu fiz uma pesquisa sobre laudos psicológicos. Eu sou psicóloga jurídica, então eu fiz uma pesquisa sobre laudos psicológicos da decisão de acolhimento de crianças e adolescentes, para saber o quanto nós, que viemos para fazer com que, né, as relações humanas pudessem ser melhor compreendidas e que os sujeitos pudessem estar se vendo nos processos, eu fui ver como é que nós fazemos a palavra da criança. E eu descobri que nós fazemos escolhas. Nós, psicólogos, só ouvimos crianças nas varas de família, a partir de varas de infância, a partir de 7 anos. Quando ela tem o domínio da fala. Antes disso, nós não usamos outros instrumentos de observação e escuta para dizer da fala de alguém que fala através do desenho, da brincadeira. A fala a partir dos 7 anos é uma fala instrumental, em que eu faço perguntas sobre o adulto e não sobre ela. A classificação da fala me disse que nós temos falas cognitivas e não afetivas, e nem conativas, ou seja, falas que permitam a criança assumir compromissos, a adolescente assumir compromissos, desejos. Então, nós estamos fazendo do modelo pericial, que é um lugar no processo, e de um determinado processo, o nosso lugar em todos os espaços da psicologia jurídica. Nós estamos laudando a vida e periciando os sujeitos. E para inverter isso, nós temos que saber que a perícia tem espaço, um lugar, um sentido, e que o documento que vai apresentar esses resultados também tem um determinado enquadre, e que a psicologia jurídica é mais que isso. E a gente continua conversando sobre isso. Agradecer imensamente a fala, né? Das duas foi uma qualidade enorme, né? Mas eu, antes da gente fazer um agradecimento mais formal, a gente gostaria de abrir para vocês fazerem observações, perguntas, né? Da Manuela Pradez e considerações, enfim. Bom dia. Eu queria perguntar para a doutora Manuela como que funciona a oficina da guarda compartilhada que tem lá. Eu sou a Marcele, trabalho no Sejusc em União da Vitória e auxilio também alguns trabalhos do site, Serviço Auxiliar à Infância e Juventude. E queria saber, lá nós temos um projeto também que se chama Duas Casas para Crescer. Trata-se de uma palestra para pais que visam a guarda compartilhada. É basicamente isso. Queria saber como que funciona lá com vocês. Desculpa, esqueci teu nome? Marcele. Então, Marcele, você trabalha em União da Vitória. O doutor Carlos, né? Nós conhecemos, né, um trabalho excelente, né, do doutor Carlos lá, é uma inspiração para nós, né? Parabéns, né, por trabalhar lá também. A gente sabe que tem mais gente lá, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, né? A gente enaltece muito. Então, esse é um dos projetos que foi desenvolvido em parceria com o PUC, né? Então, até a doutora Maria Cristina talvez pudesse explicar com mais devagar sobre isso. Mas, assim, sinteticamente, foi desenvolvido pela consultoria, né, que é chamada da PUC, né? São os acadêmicos, então, do quinto ano, né? Então, a gente sentou, colocou essa demanda, né, da guarda compartilhada, e a partir disso, então, os alunos, sob supervisão da professora Maria Cristina, elaboraram o projeto, né, que consiste, então, atualmente, nós elaboramos em 4 encontros, né, na verdade são conversas, né,
Não sei se ali na dinâmica, eu não me lembro, na verdade eu não participo, né? É ministrado pelos acadêmicos e não sei exatamente como é a dinâmica, né? Mas é um espaço para essa discussão, são 4 encontros. A seleção a gente faz com base nos processos, né? A gente indica então os processos em que está sendo discutida essa questão da guarda e então encaminha. E uma coisa que a gente optou por fazer é pensar diferentes momentos, né, do processo. Então, tanto quem ainda não teve nem sequer audiência de conciliação prévia, processos já julgados, né, ou que estão em fase de instrução ainda, né. A nossa ideia é essa, ir solucionando o conflito, né? Não somos nós só que vamos solucionar, né? A ideia é basicamente essa. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa. Posso complementar brevemente, né? Nós tivemos um projeto piloto no final do ano passado, né? A partir da demanda da doutora Manuela. Então, a doutora indica as pessoas, pela observação dela, inclusive, de já às vezes nos primeiros contatos ter indicativos de que vai haver um litígio maior, dificuldades maiores, né, no acerto da guarda, né, mas ela agora está ampliando também essa, né, não só para esses indivíduos que aparecem no litígio maior, e agora a gente começou essa semana a segunda oferta desse grupo. Então, o cuidado é que as partes não se encontram, né, então, por exemplo, se o pai vai agora está sendo terça e quarta, o pai vai na terça, a mãe vai na quarta, né? Eles não se encontram nas oficinas. E as temáticas, assim, não é aula, não é palestra, né? As temáticas as temáticas disparadoras é o exercício da parentalidade, o significado de ser pai, de ser mãe, né? A questão da relação, são espaços para eles refletirem um pouco o que aquela demanda que eles trouxeram para o judiciário tem a ver com as suas vidas, né? Para eles se aprofundarem um pouco nessa questão e no que uma criança precisa dentro daquela família. E a gente tem tido, assim, a primeira versão foi respostas, assim, na terça-feira tinham quase 30 pessoas, né? No projeto piloto também, na terça-feira a sala encheu, assim, né? Eles estão vindo realmente, então, no projeto piloto... Não é obrigatório, né? Não é obrigatório, são... Obrigatório, de convida. Uma coisa que a gente observou, que a gente discutiu também na Devolutivo com a doutora Manuela no final do ano, a questão de que muitos chegam, alguns vêm realmente no começo do processo, fazendo grandes confusões até com o que é guarda compartilhada, né? O que se compartilha exatamente. Então, uma questão até informativa mesmo, né? Que a gente observou carência, né? Mas a ideia geral da oficina é justamente essa, né? E é interessante, assim, que alguns estão optando por trazer junto, o pai já traz a sua nova namorada, né? A mãe traz o seu novo namorado, sabe? E que era uma coisa não prevista inicialmente, né? Mas que está acontecendo e que a gente está lidando com isso de uma forma interessante, né? Porque afinal vai ser uma pessoa, às vezes até já é a madrasta, né, que está se envolvendo ali. Então, assim, resumidamente, é isso. Eu só queria acrescentar que é muito comum, quando a gente entrega um relatório que não agrada a uma das partes, essa parte, alegar a parcialidade e alegar um vínculo fictício com uma das partes para tentar tirar a credibilidade do nosso relatório. E o que a gente vê com os assistentes técnicos é que a maioria não age de uma forma tão neutra quanto o seu trabalho, quanto a sua responsabilidade ética, mas acaba fazendo um trabalho de advogado, de defender o seu cliente acima de qualquer coisa. E acabam entregando pareceres que não avaliam a avaliação, não fazem uma fiscalização do que foi avaliado. Pelo contrário,
ficam atacando os peritos com injúria, com difamação, injúria não, calúnias e difamações, que a gente pode pegar esse relatório e ir para a vara criminal direto. Então, só acrescentar esse ponto. E eu queria perguntar para a doutora se é o SAI, se é o seu setor de psicologia que faz as perícias, as avaliações, quando necessário. E como a doutora falou, que fez esse exercício de perguntar do que vocês precisam, se a doutora também perguntou para o seu setor de psicologia. Nós somos muito próximos, né? Fisicamente aqui no fórum nós somos muito próximos. Eu tenho a sorte de trabalhar com profissionais muito qualificados, né? Então, sim, e elas precisam de muita coisa, né? Então, infelizmente, né, em termos institucionais, né, a gente tem as nossas limitações, né? Estamos gestionando nesse sentido. A principal demanda, de fato, é a insuficiência de profissionais. Então, atualmente, as nossas psicólogas, elas têm que apresentar para elas vencer. Se elas conseguissem vencer o trabalho, né, elas teriam que apresentar 3 relatórios por dia, todos os dias, né? Então, é impossível, né, pensando que cada estudo, né, demanda, né, tudo que demanda um estudo. Então, com certeza, a maior demanda delas é essa questão, né? E a gente está sempre conversando. Estava comentando da dificuldade agora com essa alteração de novembro, né? Essa exigência da escuta da mãe que quer entregar no filho, né? Essa dualidade com o tempo que a gente quer evitar de um acolhimento, de uma indefinição, né? E com essa escuta, então era uma questão até que nós estávamos conversando ontem sobre isso, o tempo ali premente e também a complexidade que é avaliar isso. Falei brincando com elas, ainda bem que eu não vou assinar esse laudo, porque é complexo, né? Então a gente compreende essas questões. E o que mais eu tinha me perguntado? Se são elas, né? Então, em geral, são elas, né? Em face da realidade até do fórum, a maioria das pessoas, às vezes, não tem condições de arcar com os custos, né, da perícia. E, então, a maioria dos laudos são elas mesmas que apresentam. Eventualmente, a gente chama, isso que eu mencionei, havendo possibilidade, a gente, né, nomeia peritos, e daí eu falei até dessa dificuldade que a gente tem de conhecer, né, profissionais capacitados e aptos e que se disponham também a fazer isso, né. Bom dia, meu nome é Marina, eu sou psicóloga do Fórum Descentralizado da Cidade Industrial de Curitiba. Primeiro, gostaria de parabenizar pela fala, e sempre bom te ouvir, né? Nós somos companheiras lá do Movimento da Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. Estamos aí numa luta com relação ao Estatuto da Adoção. Espero que depois, no período da tarde, você possa falar um pouquinho sobre isso, né? É importante a gente marcar esse processo aí que a gente vem enfrentando. Mas escutando a fala de vocês, eu fiquei pensando aqui, queria um pouco que a Deise falasse sobre isso, o quanto esse modelo que a psicologia é convocada pelo Código de Processo Civil, enfim, o quanto a psicologia é convocada a atuar numa compreensão que ainda criminaliza e culpabiliza as famílias pobres, né? Ou seja, na área de família a gente adota um modelo pericial, na área de infância a gente adota um modelo de intervenção e por vezes somos também convocadas pelo sistema de justiça a quase atuar no modelo de tutela, né? Com essas famílias que são, na sua grande maioria, pobres, né? Então eu queria que ela falasse um pouco sobre isso e também eu fiquei pensando, enquanto ela trouxe toda a compreensão histórica, do quanto a psicologia precisa olhar mais para isso, né? O quanto a gente adota modelos como
a lei da alienação parental ou mesmo a lei da guarda compartilhada, sem compreender de fato os fenômenos psicológicos existentes nesses processos, né? Então, tanto a alienação parental quanto a guarda compartilhada nos serviram por um período, e agora a gente está presenciando estudos, dissertações e teses que estão discutindo muito esses fenômenos, né? O quanto eles se constituíram por movimentos que foram fundados, na sua grande maioria, por genitores que estavam insatisfeitos com esse novo homem que está surgindo por aí e que não pode assumir a guarda dos seus filhos, né? E o quanto isso tem trazido sofrimento não só para essas mulheres que muitas vezes são vítimas de violência doméstica, mas também para as próprias crianças que tinham um referencial de cuidado naquela mulher e de repente naquela genitora, e de repente eles precisam se ver divididos, né? Ficar meio a meio nessas relações. Então eu queria que ela trouxesse um pouquinho essas questões. Eu queria que as duas comentassem um pouco a questão que eu vou colocar, porque acho que de maneira diferente podem trazer esclarecimentos. A Daisy falou um tanto, né, chamou atenção para nós das expectativas dos juízes e o que de fato elas correspondem ou não ao que cabe numa perícia, né, as limitações de um trabalho pericial. E tem algo nessa fala que me chamou a atenção para um fato que é cotidiano entre nós, da maneira como a demanda chega para nós, né, para a gente atuar. Tem algumas formas que eu vou mencionar. Por vezes, né, ali é mais comum vir precatórias, às vezes vem pedidos de procedimentos e não, de fato, de uma avaliação. Então, visita na casa, né? E aí eu entendo que os procedimentos, quem tem que decidir somos nós a partir de uma demanda, né? A partir de um problema que se coloca, do qual a psicologia é convocada a responder de acordo com as suas possibilidades. Mas ainda é muito comum, estado afora, pedidos de procedimentos. Ou então, né, talvez com dúvida exatamente do que solicitar, simplesmente mandam pedindo intervenção técnica de maneira muito genérica, e daí a gente vai fazer o nosso trabalho de tentar localizar ali, né, no estudo dos autos, o enquadro da demanda psicológica, do que ela de fato pode contribuir no contexto, considerando que somos especialistas da matéria do ponto de vista da psicologia. Porém, existe ainda a tentativa dos quesitos, né? Os pedidos até dos advogados, enfim. E por vezes tem coisas que são colocadas como quesitos, mas que eu tenho a impressão de que parecem mais roteiros de entrevistas, né? Que de repente o Ministério Público, o advogado, o juiz não faz isso, pelo menos os nossos não, mas poderiam então ir na audiência e fazer aquelas perguntas. Porque eu gostaria de entender o lugar que é pensado de colocar essa demanda, né, da gente conversar um pouco sobre o que seriam quesitos de fato, né, como que a gente poderia de fato contribuir para isso, porque existe coisas que permeiam a construção do nosso trabalho, que ainda é um tanto recente na história do nosso país, né, e existe confusões de um lado e de outro, seja, né, dos operadores do direito, ou seja, de nossos psicólogos, de tentar compreender como de fato a gente pode fazer esse nosso trabalho. E por vezes tem coisas lá que são colocadas como quesitos, mas eu entendo que não são quesitos, né? Que inclusive acabam prejudicando a escolha dos procedimentos. Ou seja, a gente acaba não conseguindo contribuir, a gente está oferecendo pudim, mas eles querem balinha, e a gente tem que responder, né? Porque imagine como que a gente não vai responder, né? E o juiz, por vezes, né, acaba exigindo que a gente responda, não porque é uma demanda do processo ou porque o juiz concorda com aquilo, mas para não, de repente, não se colocar numa posição desnecessária ali com o Ministério Público, por exemplo. Então eu gostaria de discutir um pouco o papel de como a demanda é colocada para nós, o que são quesitos, né, a dificuldade que deve existir entre os operadores do direito no diálogo com a gente, de entender o que de fato a gente pode contribuir. Porque
que talvez também falte um pouco da gente conseguir, né, assumir uma relação dentro da instituição que seja pedagógica, da gente construir esse lugar. O que a psicologia pode contribuir? Então nos peçam isso, que isso a gente vai poder contribuir, né? Parece que não há muito espaço para esse diálogo. Acho que esse encontro proporciona um pouco essa oportunidade, né, o que é muito positivo. Uma pena apenas, né, que daí é uma outra questão, que eu entendo que um espaço como esse, dentro de um conselho que tem o dever de orientar e fiscalizar, não deveria ser um espaço cobrado, deveria ser um espaço para todos, mas isso é demanda para outra pauta. Então, Marina, né? a Marina, ela mencionou uma coisa importante que você também mencionou, que é as modificações legais. E como essas modificações, elas determinam a mudança das nossas práticas de uma maneira extremamente autoritária, né? Então, só para localizar, a modificação do Estatuto que aconteceu em novembro do ano passado foi em decorrência de um projeto de lei de adoção, e que se pensa a adoção como política pública, e que para que a adoção possa acontecer com crianças menores, que não são as crianças que estão hoje disponíveis para adoção, houve uma estratégia legal de diminuir o tempo, tanto do acolhimento institucional, quando é necessário, quanto o tempo para a destituição do poder familiar. Ou seja, toda adoção pressupõe a destituição. Esta alteração, ela foi, nós lutamos muito contra ela, né? Nós, como eu falo, os movimentos, o movimento nacional para a convivência familiar e comunitária, do qual eu faço parte do grupo gestor, e o movimento pela proteção integral, que foi constituído a partir do PLC 394/2017, que é a proposta do Estatuto da Adoção, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família, IPDFAM, e apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. Ok. O que acontece quando as leis são propostas desta forma, né? O Estatuto da Adoção, ele tenta, de fora, explodir o Estatuto da Criança e Adolescente, tirando do âmbito do Estatuto as medidas protetivas e reduzindo as medidas protetivas à adoção. Ou seja, todas as medidas que são de reintegração familiar, da prevalência do direito da criança a viver na própria família, o que implica, né, no dever do Estado de garantir a essa família a possibilidade do cuidado, acaba sendo rompido com uma desresponsabilização do Estado e uma culpabilização das famílias. Então, usa-se a lei e se dá ao Poder Judiciário a atribuição de executar, né, de colocar em pauta a lei de destruir o poder familiar em 30 dias de todas as crianças que são acolhidas sem documentos ou que não são procuradas em 30 dias. Gente, quem trabalha na área e sabe o quanto 30 dias é nada, né? E enquanto isso, decretar a retirada dos filhos das famílias pobres para fazer com que a filha da adoção ande. E ande para responder aos interesses dos pretendentes à adoção, né? Existe uma disparidade numérica, nós temos 38 mil pretendentes à adoção inscritos no Cadastro Nacional e temos 7.800 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Se nós formos ver o perfil das crianças que estão disponíveis para adoção, elas não correspondem ao perfil desejado pelos adotantes nacionais. Então, existe um movimento legislativo que responde ao movimento dos grupos de apoio à adoção de diminuir a idade para responder a uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça e que apontou que um dos grandes entraves para que a adoção aconteça
é o fato de demorar das equipes técnicas do judiciário trabalharem no sentido de se buscar a reintegração familiar na família extensa, buscar essa família extensa e investir na família de origem, seja ela a família biológica ou a família extensa ou ampliada. Entre as alternativas que essa pesquisa indicou, existe não encaminhamento dos casos para as equipes trabalharem, e daí vem a iniciativa legislativa de colocar a perícia como forma de trabalhar também nas áreas da infância, né? E, inclusive, e isso foi uma grande briga, de que na ausência de equipes, já que o Estado não pode contratar, então a gente responsabiliza o Estado e terceiriza o trabalho. Vamos fazer perícias, porque a gente nomeia psicólogos particulares. Resolvemos a questão. Ok? Todos vocês serão peritos particulares nomeados pelo juiz. Nós voltamos a 1979 para trás, né? Desculpa a ironia, mas é uma coisa que é necessária para dar o devido peso, porque se coloca, respondendo também a sua questão, uma expectativa que vem da lei, mas que se torna uma obrigação do juízo. O juiz tem que fazer cumprir a lei. Então, se lá estabelece que em 30 dias nós temos que dar conta de um estudo psicológico que indique a necessidade da instituição poder familiar, é este o prazo que o juiz vai exigir, porque ele vai cumprir a lei, a não ser, né, que haja um acordo tácito do Conselho Nacional de Justiça com a magistratura e o Ministério Público em direção contrária, né? Ocorre que, em Bonito, na semana agora vai acontecer um encontro em todos os grupos de apoio à adoção e no mesmo hotel e nas mesmas datas, o encontro dos juízes. Em Bonito. Vai ser uma beleza. Então, a gente começa a levantar uma coisa muito importante, gente, é que por mais que a gente fale de neutralidade, de imparcialidade, como se nós, enquanto peritos, também fôssemos imparciais, isso também é uma meia-verdade, né? Eu acho que nós temos um papel de ouvir igualmente todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo e trazer o nosso olhar, que é sempre um olhar interpretativo a respeito de todas as informações que foram vistas. E isso ocorre tanto quando nós estamos estudando as famílias que vão ter ou não o seu poder familiar destituído, quanto quando nós vamos olhar as famílias que estão disputando a guarda de filhos. O que ocorre de diferente, e eu acho importante sinalizar isso, é que quando nós estamos trabalhando as famílias pobres, parece que nós não precisamos ter tanta técnica. Parece que uma única entrevista e um laudo, ou melhor, um pequeno relatório de uma página dá conta, né? E quando nós estamos na vara de família com advogados representando as partes, o nosso laudo passa a ser de várias páginas, citando autores, com o cuidado de descrever a metodologia, porque nós podemos ser inquiridos a respeito da produção das provas. Mas esta qualidade técnica não é a mesma quando nós estamos lidando com a família, que pode ser destituída do poder familiar a partir do nosso relatório, né? Então, por que será? Não é só uma questão de demanda. Se nós pegarmos hoje, dentro da estatística mensal, daquelas equipes que atendem cumulativamente a vara da infância e a vara de família, nós vamos ver que as varas de família têm tido maior número de casos do que os casos das varas da infância. Impressionante, né? Por que será? Nós estamos tendo muito mais demanda. Há uma questão interna nos fóruns importantíssima das equipes terem que se reorganizar, porque a demanda da área da infância tem diminuído e a área da família aumentado. O que vai dando também um tom de que o que o psicólogo tem que fazer ali é apenas perícia. E quando eu falo apenas perícia, não me levem a mal, eu não estou menosprezando nem diminuindo a complexidade deste trabalho. Mas eu estou dizendo que ele não é o único trabalho, né, do psicólogo. E aqui, quando a Marina fala, o quanto este modelo pericial perpassa
não só a área da família, mas toda a compreensão da atuação do psicólogo. Acho que é isso que é a questão. Quando, por exemplo, no projeto de lei se coloca que a equipe pode ser substituída por um perito. Veja, gente, é como se eu estivesse colocando como sinônimo. A atuação psicológica é igual a perícia. Né? Periciar, o que é periciar? É investigar, examinar. E é colocar nesta condição as pessoas numa situação de objeto de investigação. Se eu não adotar um modelo de avaliação em que eu incorporo o sujeito como sujeito ativo e faça uma avaliação do ponto de vista compreensivo, eu exatamente farei o quê? O exame, a investigação. Examinar, investigar, que aliás, se a gente for lá da definição dos códigos e do próprio livros de psicologia jurídica, vai dizer assim, examinar a pessoa. Examinar a pessoa. Como se você examinando a pessoa, você encontrasse as explicações. Não é nem o fato ou as relações, são as pessoas, o que é muito grave, né? Porque isso dá um caráter valorativo, como se eu pudesse realmente indicar uma pessoa como melhor que a outra para exercer um papel de guarda, para poder assumir a maternagem, a paternagem das crianças. Tanto na área da infância quanto na área da família, eu acho que o desafio que é colocado para o psicólogo é ele entender o quanto o seu trabalho é decisivo para que o juiz forme a sua convicção. Numa pesquisa realizada no Fórum João Mendes Júnior em São Paulo, eu não vou saber exatamente o número de casos, mas em 92% dos casos das varas de família, os juízes concordaram com as sugestões da equipe técnica e usaram, em 35%, citaram partes do laudo na sua decisão judicial. Então, quando isso nos leva a nos perguntar o que nós estamos instrumentalizando para que a justiça realmente se faça, né, na medida em que o nosso conhecimento é capital, é prioritário para uma decisão judicial. Né? Então, por exemplo, quando a gente naturaliza a destituição do poder familiar, culpando as famílias pela sua situação de pauperismo, ou pelo uso da droga como forma de sair do sofrimento e pela morte psíquica, a gente deixa de responsabilizar o Estado que não cuida dessa família, a gente responsabiliza a questão da saúde mental e a gente coloca uma expectativa de que a mudança de família será suficiente para sanar eventualmente os problemas daquela criança. No entanto, os dados mostram que não é bem assim, né? Quantas adoções mal sucedidas nós vivemos e que não estão computadas como estatística? Por quê? Porque não existe término de adoção, existe um novo abandono, porque foi uma nova família que abandonou. Né? Quantas crianças que estão acolhidas em função de um termo genérico que é negligência? O que quer dizer negligência? Né? Então, vamos pensar que a entrada da criança num sistema de proteção por acolhimento depende de um estudo psicológico. E esse estudo psicológico não está sendo realizado. Existe uma zona cinzenta na Lei 12.010, que modificou o Estatuto em 2009, em que o estudo que anteriormente era feito pela equipe técnica da Vara da Infância e Juventude deixa de ser feito por essa equipe, porque o processo se tornou um processo contraditório, na medida em que toda vez que você vai mudar a guarda e o acolhimento é uma modificação de guarda também, exige a necessidade das famílias serem representadas por advogados nativos ou por defensores públicos. Então, ao estabelecer um rito contraditório na defesa do direito à convivência familiar comunitária, também se deslocou o psicólogo para o lugar pericial. Ele trabalha depois que a decisão já foi tomada, na expectativa de que o estudo de caso tenha sido realizado pelo CREAS. Por quê? Porque, teoricamente, toda a família que estiver numa situação de
ruptura de vínculos deveria estar sendo objeto de trabalho preventivo da ruptura pelo PAIF no CRAS e pelo PAEF no CREAS. Portanto, a própria indicação da medida de acolhimento deveria ser a partir de um estudo de caso interdisciplinar do CREAS. Na medida em que as famílias nem chegam a ser trabalhadas pelo CREAS, porque o PAEF não se institucionalizou como prática na maioria dos CREAS do país. O que ocorre é que o acolhimento ainda é feito pelo Conselho Tutelar e homologado pelo juízo. E o estudo de caso para ser feito depois do acolhimento pela equipe técnica do serviço de acolhimento. O que faz com que a criança já entre no serviço e só sai, mesmo que o estudo vá indicar, contraindicar o próprio acolhimento, isso só será revisto depois, que a criança já passou meses acolhida. Então, é para complexificar um pouco, no sentido de que, quando a gente está falando de um modelo policial e de uma sociedade examinadora e culpabilizadora, nós temos sim que tomar muito cuidado para não colocar um modelo único de trabalho. É o perigo da história única, gente. Né? Qual é o perigo da história única? A pessoa passar a ter a identidade que nós escrevemos nesse laudo, que reduz a pessoa aos problemas que ela trouxe. Né? Então, essa é uma questão importante. Espero ter respondido, senão eu perco de novo. Essa questão, né? A gente já está discutindo as coisas que você está falando. A gente aqui já está discutindo o que você está falando, É interminável. discutindo o nosso trabalho. A gente fala microfone, por favor. do sistema de justiça, né? Como psicólogo no judiciário. Então a gente está conversando aqui. Né? É refletindo o tempo inteiro. Eu acho que é importante essa questão de como chega a demanda que foi colocada, né? E veja, é que você coloca a importância mesmo do diálogo, né? Então, por exemplo, lá no fórum, essa questão chegou nas audiências concentradas. Não chegou uma psicóloga do CAPS e falou assim, nossa, mas eu nem sabia que isso estava acontecendo com essa criança, né? E ela foi chamada lá porque ela já atendeu a criança no CAPS, enfim. Né? E então houve uma falha na nossa comunicação de, ao solicitar a atuação do CAPS, nós não indicarmos, olha, eu estou mandando por isso e por aquilo, né? Ainda que eu não vá detalhar ou encaminhar todo o processo, né, para a Secretaria de Saúde, a hora que eu solicito, né, uma intervenção do CAPS, mas eu preciso dar um indicativo, né, do que outra situação que acontecia, a gente fazia um encaminhamento por sugestão da nossa equipe técnica. Essa mãe precisaria de um tratamento psicológico, né, a gente faz o encaminhamento para a Secretaria de Saúde e daí vem a resposta. Não foi dispensado porque não foi avaliada a demanda. Nossa, mas tem aqui um parceiro? Sim, mas eu não mandei a avaliação da minha equipe técnica. Então, a importância mesmo de ter esse espaço onde a gente possa verificar essas demandas e realmente trazer para o psicólogo as informações necessárias, né, para que ele possa também avaliar, mas eu acho que tem que ser respeitado realmente, dizer que tipo de procedimento nós não temos conhecimento técnico para isso, né? Para dizer que tipo de procedimento tem que ser dado naquele caso. Então, bem oportuno isso que você colocou também. Desculpa, eu acabei não falando sobre isso. Eu achei bem importante quando você falou das precatórias, com o pedido de procedimentos, traduzir a ação do psicólogo através da visita, né? Visita na casa ou faça um laudo a respeito da família, mas assim, faça um laudo a respeito da família. A precatória significa que um outro fórum está solicitando um estudo aqui e determinando qual é o estudo que vai ser feito, né? Qual o procedimento que vai ser utilizado. Essa é uma questão bastante complicada, mas que não fica só nos precatórios, né? Muitas vezes, em algumas varas, que nem todos têm a sorte de ter você, como juíza, o juiz determina o uso de testes, como se usar testes
desse uma qualidade para o trabalho de perícia diferente. Então, ele ouviu falar que o Rocha é muito bom, então ele fala avaliação psicológica com uso de Rocha. Porque senão não é um laudo competente. Né? Ou coisas do tipo, o psicólogo fazer um estudo psicológico de campo, que significa fazer uma visita tanto à residência quanto uma visita institucional, e isso ser visto como um trabalho que é do serviço social. Ou seja, só faz visita quem é assistente social, o psicólogo não faz visita. Né? E isto é muito comum do psicólogo dizer. Do psicólogo ser aquele que convoca e espera na sala. E não se coloca na dimensão do outro, ou seja, ir no espaço onde a criança está, ir no espaço onde a família está, fazer entrevistas que não são só no fórum. O enquadre do que você precisa saber, quando você precisa abreviar o tempo, significa que você tem que ampliar as possibilidades de visualização e entendimento das situações. Isso exige novas técnicas, novas abordagens. Por exemplo, o que significa eu entrevistar a criança na casa dela? Conversar com a criança, não é entrevistar, é conversar, observar, ver o espaço que a criança tem naquele lugar. Né? Outra questão que você falou bem importante é a questão do enquadre dos quesitos. Né? O quanto os quesitos eles são formulados, em geral, pelo Ministério Público e pelos advogados que representam as partes, com a colaboração de psicólogos que são contratados pelos escritórios para fazer isto, ou com a ajuda do próprio assistente técnico, que com os quesitos direciona qual é o rumo da perícia. Tá? Isso é muito importante de saber. Né? Como que a gente vai lidar com quesitos que, por exemplo, perguntam assim... quesito, responda, a mãe é abusiva na relação com o filho? A mãe é abusiva? Eu já estou partindo de uma hipótese de que há uma situação abusiva e eu quero uma resposta decisiva. É ou não é abusiva? Né? Então, isso direciona, e isso está dito, né? Alguns tratados da psicologia jurídica vão dizer o seguinte: os quesitos são formulados para que o perito responda. E essa é a direção que a perícia estará tomando. Então, se você pensar no jogo de forças que existe aí, muitas vezes o perito vai estar respondendo a melhor tese de qual é o melhor advogado do caso. Quem elaborou quesitos que respondem melhor a tese que está sendo construída para ganhar a ação. Então, o perigo disto, né, e a relação, e aí eu acho que é uma relação dialógica, de como você pode responder a quesitos sem alterar a lógica do seu trabalho, e isso não ser visto pelo magistrado como não resposta. Né? Então, isso é um acordo, isso é uma jurisprudência a ser criada. Né? Que é como eu respondo quesitos que não inviabilizem a possibilidade de verificar todos os ângulos da questão e não ficar preso ao ângulo que está sendo dado pelo advogado ou mesmo pelo Ministério Público. Né? A outra questão que você falou é a questão da escolha dos procedimentos. Ou seja, na medida em que eu vou respondendo ao roteiro de quesitos, isso também vai determinando qual é a maneira como eu vou utilizar determinados procedimentos. E aqui eu trago de novo a questão do uso dos testes psicológicos nas situações de conflito. Né? Eu, particularmente, acho que em determinadas situações emocionais e conflitivas no âmbito da instituição judiciária, o uso de testes não garante a qualidade da avaliação psicológica. Né? Eu acho que está na hora da gente, assim, pensando na complexidade, é óbvio que eu vou usar alguns determinados instrumentais, desde que eu domine a técnica e ela seja aplicável naquele momento para as pessoas. Né? Então, o enquadre psíquico, né, para a gente não usar o teste, para poder dar uma veracidade, né, ao argumento de autoridade, ou seja, para que eu garanta que eu seja ouvido como perito, eu vou usar a autoridade de alguém que pode usar um instrumental que é restrito ao psicólogo, que é o uso dos testes psicológicos. Né?
Então, esse enquadro ele tem que estar claro, né? E também a questão da gente poder indicar a necessidade de um aprofundamento ou uma complementação do estudo com outro profissional para além de você. Então, assim, você fazer um estudo psicológico, chegar à necessidade de a utilização de um teste que não é da sua competência, e isso não te deixar menos competente, muito eticamente você indicar que um instrumental X poderia estar sendo utilizado e não necessariamente ser aplicado por você, né? Isso também é uma possibilidade a ser criada, né? Então, quando a gente fala da possibilidade de ampliação do diálogo entre a psicologia e o direito, esse diálogo se dá no cotidiano, mas também se dá no âmbito processual. Ou seja, o processo ele funciona a partir dos documentos, né? Então, eu também tenho que aprender a usar os documentos para poder colocar a minha demanda enquanto profissional, que é me manifestar a respeito das questões. Por exemplo, o tempo disponível para a realização do estudo me permite usar tal metodologia. Com essa metodologia, eu posso responder determinadas questões. Eu não posso ir além dessas, né? Eu acho que este é uma questão pedagógica da gente fazer. E a outra é dizer, em todo o processo, da necessidade de construir com as pessoas uma possibilidade de devolução. A devolutiva é uma possibilidade, né? É um direito das pessoas, um dever do psicólogo e uma possibilidade que as pessoas aderem ou não. Há pessoas, como alguém disse, que utiliza a imparcialidade do perito numa tentativa de tirar a credibilidade. Os 52% dos processos judiciais que existem, os processos éticos que existem no Conselho, muitas vezes estão relacionados a isso. Ou seja, sempre que você chega a uma conclusão no processo que é conflitivo, e alguém vai se sentir prejudicado, né? Então, esse que se sentiu prejudicado, muitas vezes utiliza o próprio advogado para inviabilizar a perícia. Ou seja, deixar o seu trabalho dentro de uma desconfiança de credibilidade, uma incredulidade no seu trabalho. Isso leva à denúncia ética. Outra questão é também dos advogados perceberem que o laudo pode estar favorecendo a outra parte e que o laudo foi bem construído. E é uma peça que pode prejudicar a sua pretensão. Então, ele denuncia o laudo exatamente porque o laudo está muito bom, né? Ele traz para o juiz uma queixa para inviabilizar a utilização daquele laudo. Muitas vezes o juiz nomeia um outro psicólogo da mesma equipe para fazer a perícia, que leva também a uma questão ética dentro da equipe, né? Como alguém que acabou de fazer um relatório, fez todo um estudo, fez um estudo psicológico, fez uma avaliação, chegou à elaboração de um laudo que pode terminar com um parecer ou não, né? E aí a outra pessoa da equipe é nomeada porque o juiz não aceitou aquela perícia. Como é que fica a questão interna da equipe? Também é uma questão preocupante e importante. Então, o uso dos nossos laudos para abrir processos judiciais no Conselho é bastante comum na área de família. Bem comum. E não quer dizer que a gente não fez trabalhos competentes. Sidney Shine fez uma pesquisa no início desse processo para dizer o seguinte: muitas vezes aquele que não é o psicólogo que faz parte da equipe, mas é o psicólogo que atuou como perito e, eventualmente, o psicólogo clínico que foi fazer a perícia, que geralmente não domina o terreno. Esse também é muito sujeito a processos éticos. Mas, no nosso caso, quando são processos da equipe, geralmente são instrumentais do advogado e das partes que se sentem prejudicadas. Só para complementar, essa questão da parcialidade, né, da suspeição, ela é taxativa, né? Então, existem hipóteses legais que caracterizam a suspeição e impedimento do perito, né? Assim como a do juiz, é a mesma, inclusive, são as mesmas causas, né? Então, me parece uma questão inconsistente, realmente eu acho que é um instrumento de pressão, né?
da própria parte insatisfeita ou da parte adversa, né? Porque as hipóteses de suspeição e parcialidade, elas estão taxativamente colocadas. Eles são critérios objetivos, como eu coloquei, é um parentesco, né? Sou credor, sou devedor, sou, né, amigo íntimo, né? Então são hipóteses objetivas de parcialidade. Me parece que essa alegação é bastante inconsistente, de fato, né? Então me parece que é um instrumento de pressão. E só acrescentar mais uma coisa que eu gostaria de colocar, é essa questão que a Deise colocou, que o laudo e o relatório, eles acabam sendo, e seria bom mesmo que fossem terapêuticos, né? E a gente percebe que isso vem acontecendo, né? E percebe porque depois do laudo parece que o processo muitas vezes vai melhor e se auto-resolve. E daí chega na instrução, aquele processo que está há 3 anos sendo instruído, chega ali na gente, nos entendemos agora, né? E no próprio ali, na conclusão do estudo, às vezes a equipe já coloca ali aquilo que foi colocado, agora ela pensou melhor e, né? Então, como um trabalho bem feito, né, realmente traz soluções, boas soluções. Devido ao adiantado da hora, né, as pessoas têm que almoçar, a maioria nós estaremos aqui novamente. Eu penso que esse primeiro momento, que gostaria muito que pudéssemos ter outros, quem sabe, né, na sequência, a própria forma como foi organizado esse primeiro momento de encontro, parece que ela chama para conversa, né? Eu, assim, achei bem interessante a forma como a doutora Manuela, né, colocou, que ficou pensando nessa pergunta, né, afinal, do que eu preciso, né, enquanto operadora do direito, quer dizer, que remete a uma reflexão, acho que a ideia é essa mesma, né, mas que nós fizemos questão de ter alguém representando o direito para que nós, psicólogos, pudéssemos ouvir isso. Nós precisamos ouvir, né, nós precisamos entender melhor, na medida em que nós estamos trabalhando, eu digo, na casa do direito, né? Porque quando o indivíduo chega ao sistema de justiça, ele não foi lá para fazer terapia, ele não foi lá, né? Embora muitas vezes precise, ele foi lá pensando em uma outra coisa, né? Intencionando uma outra coisa. O direito tem toda uma lógica, tem todo um funcionamento, e nós que estamos atuando nesse campo precisamos entender essa lógica do direito e de que maneira, então, temos que atuar, podemos atuar, para que realmente tenhamos um exercício profissional efetivo, ético, político, né, dentro de uma demanda muito específica, que é a demanda jurídica. Então, assim, ver alguém do campo do direito falando um pouco disso, né, da demanda que é jurídica, é fundamental para a gente. Por outro lado, né, penso que esse encontro aqui também convida a categoria, na fala da Deise, do que é possível a gente fazer, né? E sempre que eu tenho a oportunidade, enfim, seja aqui em Curitiba ou em outros lugares que a gente acaba andando aí pelo conselho, discutir isso, é papel nosso, né, gente? Eu acho que eu nos convoco, enquanto categoria, a oportunizarmos situações, a criarmos espaços onde a gente possa dizer para os operadores do direito o que podemos, né? Porque eu sempre digo, o juiz, ele não tem certamente na sua formação, antes disso, né, o advogado, ele, quando se forma em direito, o bacharel mesmo, ele não tem na sua graduação o que é um relatório psicológico, o que é um laudo, o que é uma avaliação psicológica, o que é uma perícia psicológica, o que é um estudo social, o que é um estudo psicossocial, e daí a gente vê muitos profissionais de psicologia, né, colocando, pois o juiz não sabe o que está pedindo, ora ele pede um estudo psicossocial, ora ele pede uma avaliação psicológica, ora ele pede uma avaliação psicossocial, ora, tá, mas nós estamos falando primeiro para o juiz, para o Ministério Público, ou seja, o que é uma avaliação psicológica, nós estamos informando o que é um estudo psicossocial, o que é um estudo psicológico,
Tá? Quer dizer, essa tarefa é nossa. Essa tarefa é nossa. Dizer o que fazemos para que, em primeiro lugar, seja nomeado adequadamente, né, pelos operadores do direito, e depois o que podemos, em termos de conteúdo desse tipo de documento. Né? Esclarecer que tipo de documento podemos produzir, o que é cada tipo de documento e o que cada tipo de documento pode ter em termos de conteúdo, até onde vão nossos limites também. Né? Então, eu acho que justamente esse primeiro momento foi pensado nesse sentido, né? Que a gente possa, enquanto categoria, ouvir a demanda e também observar a necessidade de explicitarmos as nossas possibilidades. Né? Porque o direito não é obrigado a saber, assim como nós também não somos obrigados a saber uma série de procedimentos jurídicos que são em outro campo. Né? Então, se vamos trabalhar junto, essa conversa parece que é necessária. Né? E acho que as duas convidadas brilhantemente, né, responderam essas questões inicialmente, porque daí quem sabe fica um gostinho de quero mais, né, quem sabe tenhamos outros momentos assim. Queria agradecer imensamente a participação da doutora Manuela, né, a parceira mesmo, a abertura de novos espaços, de novas reflexões. Eu sinto que a gente está conseguindo pensar junto, né, uma nova psicologia jurídica, né. Acho que isso tem sido muito importante, né, para a nossa prática, para a formação desses novos profissionais. Né. Agradecer a Deise também, que traz um conhecimento assim, de anos, né, na trajetória, na luta, né, Deise, e assim, muito pertinente a tua conversa aqui também com a doutora Manuela. Acho que a composição mesmo que foi. Né. E agradecer a todas as pessoas presentes aqui. Avisando então que 1h30 a gente está de volta, né, com aquele outro momento que compartilhando experiências de profissionais que trabalham em diversos contextos da área jurídica, falando da sua experiência com documentos. Bom, obrigada.